O Felipe Anderson vem sofrendo duras críticas da torcida do Palmeiras e as coisas não param por aí. Parece que tudo que o jogador tenta acaba dando errado em campo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos fazer a comparação entre os números do Felipe Anderson e do Lucas Lima. Vamos analisar taticamente o encaixe do Felipe e vamos responder a seguinte pergunta: afinal, Felipe Anderson pode se tornar um bom jogador para o Palmeiras ou de fato é um bagre? Então aqui estamos, senhoras e senhores, na nossa famosa mesa tática para analisar aqui o perfil desse jogador que vem despertando um misto de sentimentos na torcida do Palmeiras, né? Uma parte da torcida quer o Felipe Anderson como titular e outra parte despreza a atuação do jogador. O Felipe Anderson, de origem, é um ponta-direita, tá? Ele joga nessa fração do campo, sempre cortando para o meio, fazendo o famoso facão, né? E de origem é um jogador ali de velocidade, de explosão muscular, conhecido na Itália como atleta que praticamente não perdia jogos, né? Ok. No Palmeiras, ele já chegou um pouco mais velho e ele adota uma função meio que de ponta esquerda, onde o Abel pede para que ele volte e cubra as subidas do Piquerez na lateral esquerda, né, na meia esquerda. Ok. Nas temporadas 17 e 18, você já vai ver isso aqui no SofaScore. O Felipe flutuou muito por essa fração do campo aqui, tá? Que é exatamente onde eu acho que ele deveria estar jogando. Não tem mais condição de marcar e cobrir ao avanço na lateral. Mas é um jogador que de repente pode ser interessante aqui no meio, tá? O Felipe Anderson então tem capacidade para flutuar pela ponta direita, pela ponta esquerda ou pelo centro. Característica semelhante à do Lucas Lima, com algumas diferenças, e a gente vem para o SofaScore para poder falar a respeito disso. Então, gente, para que nós possamos de fato tirar uma conclusão a respeito do Felipe Anderson e não ficar naquela questão emocional, sabe, aquele blá 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 emocional, vamos analisar friamente os números do Felipe Anderson, começando aqui, ó, temporada 2017-2018 na Lazio, que é o que eu quero comentar aqui com vocês, tá? O Felipe Anderson, ele com certeza absoluta, né? Faz um bom papel nessa temporada aí, bastante anos atrás, né? Na ponta direita. Mas reparem como ele flutua pelo meio, tá? É o jogador que também jogou pela ponta esquerda, mas no meio ele conseguiu encontrar um encaixe tático que permitiu com que ele fizesse 4 gols e desse 7 assistências em 21 jogos, sendo 9 como titular. Ou seja, números interessantes do Felipe Anderson, né? Quando a gente analisa aqui a temporada dele de 2025, né? No Palmeiras, analisando o Brasileirão, a gente repara que ele jogou 99% do tempo aqui na ponta esquerda, né? Onde o Abel gosta. Olha o mapa de calor dele do campo do ponto de vista defensivo, tá? Complicado, né? Então a torcida vem repatriando ali um apelido do Felipe Anderson da época de Santos, né? Chamado de Sleep Anderson, né? Sleep referente a sono e tal. Mas é um jogador que, ó, ele entregou em 2025 no Brasileirão 4 gols e 2 assistências, tá? Então quando a gente analisa os números do Felipe Anderson e entende que ele podia entregar muito mais do que ele tá entregando, a gente também tem que pontuar que há uma responsabilidade na staff do Palmeiras, né? Quando a gente analisa a temporada 2026 do Felipe Anderson, foram apenas 8 jogos no Brasileirão, sendo que o Felipe foi titular em apenas um. E aí, 0 gols, 0 assistências, enfim, números assim bizarros, tá? 18 ações com bola por jogo, o que é basicamente um número de um zagueiro, tá? Só para você ter uma noção. Só que o Felipe Anderson tem um percentual de acerto de drible de 91%. Então a pergunta que fica é a seguinte: por que o Felipe Anderson não pode jogar nessa parte do campo aqui, ó, sem responsabilidade de marcação, como meio armador, perto da área, para finalizar a gol, para encontrar bolas em diagonal? A gente está pegando um jogador que tem um talento extremo, uma técnica refinada, e colocando o cara para marcar lateral. Daí quando ele chega perto da área adversária, ele não tem mais condição física de correr. Então assim, eu tenho uma opinião muito bem fundamentada a esse respeito sobre o Felipe Anderson. A gente já vai chegar lá, porque eu quero fazer com você a análise dos números do Felipe Anderson com o Lucas Lima. Então vem comigo. Separamos a temporada 2019 do Brasileirão do Lucas Lima com a temporada 2025 do Brasileirão do Felipe Anderson, tá?
Então nós temos uma média de notas do Felipe Anderson maior que a do Lucas Lima. E aqui sim, o Lucas Lima flutuando por todo o campo com liberdade, sem ter que voltar para marcar. Olha quanto o mapa de calor dele é frio aqui na defesa, né? E na frente, ok, pisa mais na área, joga mais, vai mais pra cima, né? O Lucas Lima jogou só 23 jogos e o Felipe Anderson 31. O Felipe Anderson ganha em todos os quesitos atacando e perde em todos perde em todos em passe, né? Então, ó, o Lucas Lima deu 4 assistências para gol na temporada. Acertou uma média de passes longos maior, cruzou mais bolas para a área, defendendo o Felipe Anderson é muito melhor, tem uma média de drible certo melhor e etc. Então a pergunta que eu faço ainda é a mesma. Por que o Abel Ferreira coloca o Felipe Anderson para marcar lateral? Será que o jogador tem que se posicionar também? Bom, para a gente poder formalizar aqui, ou melhor, formatar a nossa resposta aqui para a pergunta inicial desse vídeo, eu preciso levar em consideração uma coisa. Nós estamos trabalhando com um jogador que tem uma capacidade técnica muito refinada. E aí você pode gostar dele ou não, falar que ele está fazendo uma boa temporada no Palmeiras, bons jogos ou não. Teu direito. Agora, tecnicamente, ninguém consegue se manter num clube de elite do futebol europeu, como a Lazio ou até mesmo o West Ham, né? Por tanto tempo, jogando todos os jogos, se você não for minimamente qualificado. O Felipe Anderson é um jogador que tem uma qualidade muito forte para bola parada, para finalização de fora da área e principalmente um jogador que se entrega. Agora, como que a gente vai querer tirar e extrair o melhor do Felipe Anderson se a gente não deixa o cara jogar numa posição que o favoreça? Eu acho que para responder essa pergunta a gente pode traçar dois cenários, tá? O primeiro cenário é o seguinte: se o Felipe Anderson continuar jogando como ponta, sim, ele vai ser um bagre, tá? Ele não tem mais condição e a resposta final da minha análise é essa. Agora, com toda a base numérica que a gente analisou, com toda a viabilidade que a gente entendeu do Felipe, eu acho que se ele for jogar como um meia armador, tá? Jogando ali as costas, né? Um pouco antes ali do Flaco Lopes, do Vitor Roque, etc. Ele tem condição sim de se tornar um bom jogador para o Palmeiras, né? Lembremos-nos do Zé Roberto, meia que veio do Bayern de Munique, jogou no Santos como um camisa 10, deitou e rolou. E no Palmeiras também não fez feio na função, tá? Embora o Zé tenha se dado melhor na lateral esquerda. Eu gosto do Felipe Anderson, mas eu acho que o Palmeiras precisa readaptar a função do jogador para que possa colher o melhor dele, tá bom? Quero agradecer você do fundo do meu coração por todo o carinho de sempre, por estar aqui conosco em mais um vídeo no canal. Hoje tem vídeo novo às 9 da noite, 9h30, né? Um forte abraço e avante palestra!